a senadora professora Dorinha Seabra, que participou agora há pouco da terceira reunião das mulheres do Parlamento dos BRICS. Senadora, nessa terceira reunião foram discutidos temas relacionados às mulheres, principalmente sobre a falta de capacitação que faz com que essas mulheres sejam mais vulneráveis. Qual a avaliação da senhora em relação a propostas concretas que podem ajudar essas mulheres dos países em desenvolvimento a superarem essa dificuldade? A centralidade da educação e da qualificação, ela é um instrumento concreto para empoderamento feminino e, logicamente, a ocupação de espaços de decisão, espaço no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, esse empoderamento ele vem como um instrumento de redução de desigualdade. Então, eu reforcei muito as barreiras que alguns países do BRICS ainda têm em relação à educação das mulheres, a necessidade de uma maior qualificação de educação, de educar as mulheres, as meninas, mas também educar os homens. E eu dou um exemplo concreto. Aqui no Brasil, num total de 513, são pouco mais de 90 parlamentares. No Senado não é diferente, são 18%. Como é que nós vamos conseguir avançar em legislação que possa proteger as mulheres na garantia de atendimento na área da saúde, na área social, na questão de espaços divididos e equitativos dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, se nós não conseguimos sensibilizar e educar os homens para entender que a violência de gênero, ela desequilibra uma sociedade, que o nosso espaço precisa ser compartilhado e respeitoso entre homens e mulheres. Então, a qualificação e a educação ela é instrumento para a redução da desigualdade e para o tão falado empoderamento feminino. Pois é, senadora, por falar em empoderamento, várias parlamentares destacaram aqui a desigualdade de ocupação de postos de tomadas de decisão nesses países do BRICS, ou seja, embora as mulheres sejam a maioria, elas não têm essa representatividade nos seus parlamentos e nos seus próprios governos, um fato que a senhora acabou de chamar a atenção também. A nossa luta por paridade, ela significa paridade em todos os espaços. Nós somos mais de 50% da população, então é óbvio, natural e deve ser um compromisso político para que as mulheres estejam presentes. Já foi o tempo em que a mulher não tinha a condição técnica e em muitas situações ela às vezes não pode estar numa determinada posição ou num posto de trabalho porque ele foi negado a condição de qualificação e de capacitação. Chamei a atenção e eu estive recente num fórum com mais de 160 países que tratou da paridade. Um exemplo é o México, que tem hoje a sua primeira presidente e tem paridade no executivo, no judiciário e no executivo e nos conselhos das empresas privadas. Isso não vem de graça, isso é a partir de um compromisso público. Eu acho que já passou da hora de países emergentes como os que compõem o BRICS de assumir esse compromisso com a redução da desigualdade de oportunidades. Nós não queremos favor, a gente quer que seja respeitado o nosso papel e a nossa condição de ocupar esses espaços. Senadora, por fim, foi mencionada a questão da violência contra a mulher, que também é algo que acontece em todos os países do BRICS. E a senhora, na declaração final, destacou a necessidade de educar não somente as meninas, mas também ensinar os meninos a respeitarem as mulheres e também a lutarem pela igualdade de gênero. O Brasil já aprovou algumas leis importantes para que o tema da violência doméstica, da violência política, violência psicológica seja tratado na escola. Então, quando nós tratamos do tema educar, significa trazer para o espaço da escola e da sociedade não naturalizar a violência. Infelizmente, nós temos estudos realizados pela Unesco, pela UIP, mostrando o quanto a maioria dos países tem naturalizado todo tipo de violência, como se a mulher não tivesse condição de ocupar esse espaço. Um discurso fácil de empoderamento, mas quando parte para uma ação prática, os espaços políticos de decisão são negados. Senadora professora Dorinha Seabra, muitíssimo obrigada pela entrevista. É um prazer e vamos que no próximo BRICS a gente tenha de verdade compromisso com a mulher. Muito obrigada. Obrigada.